Meus amados irmãos, foi anunciado, está em tela, nós iniciamos exatamente neste momento a nossa nova série. O título dela é um percentual e uma pergunta. 83,6%. Será? O objetivo nosso, ao estudarmos um tema como esse, é nós analisarmos os dados do último censo do IBGE na nossa nação. Ele data do ano de 2022. E a informação que nós temos ali é de que 83,6% da população brasileira se declara cristã. E aqui nós estamos incluindo católicos e evangélicos. A série tem uma pergunta provocadora pelo seguinte motivo: se nós somos a esmagadora maioria, por que a nossa realidade ética, social e cultural não reflete o reino de Deus? Por que nós somos uma nação marcada, somos marcados, infelizmente, pela corrupção, pela violência e pela desigualdade? A tese da nossa série, 83,6% será, não é questionar as estatísticas, ok? Os dados estão aí. Mas a nossa reflexão é nós questionarmos a autenticidade desses chamados ou que se auto-intitulam cristãos. O que eu quero caminhar com você na temática dessa primeira divisão é essa subpergunta: eles adoram? Nós vamos dar o pontapé inicial falando sobre adoração, olhando para nós mesmos e olhando para a nossa nação, para as igrejas, para as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque existe, queridos irmãos, um abismo, eu diria assim, entre o que nós chamamos de cristianismo cultural, aquele que é fruto de nós nascermos num país cristão, por isso que eu estou chamando ali de herança. Ou mesmo que a sua família não seja, eu estou acostumado com uma cultura cristã, uma cultura ocidental. Isso é o que na nossa série nós vamos chamar de cristianismo cultural. E o abismo entre esse cristianismo e o cristianismo que nós chamamos de cristianismo bíblico, que envolve não apenas o declarar para uma pesquisa que você é discípulo, que você é cristão, mas que envolve um viver diário, um discipulado, como eu escrevi ali, real. Para isso, nessa primeira divisão, nós vamos voltar os nossos olhos para a primeira parte do livro de Mateus, no seu capítulo de número 15. E nós vamos olhar esse texto sobre a seguinte perspectiva: de fato, essas pessoas que se declaram cristãs, elas adoram? O que está acontecendo no texto que nós vamos ler? Jesus está na Galileia e ele recebe uma visita oficial, mas uma visita extremamente hostil. Eram os escribas, os mestres da lei e os fariseus, um grupo, o mais forte grupo religioso ali dos tempos de Jesus. Jesus está na Galileia, esses homens descem de Jerusalém, Jerusalém está no alto, Jerusalém é a sede religiosa de todo aquele território, e esses homens eles saem da sede religiosa, isso é significativo, guarde isso, e vão para a Galileia, uma região que normalmente eles não iam, para questionar Jesus. Eles não vão para ouvir Jesus. O tom aqui é de
investigação. Sabe quando você assiste um filme e um investigador ele é nomeado para ir para uma região, uma empresa, uma cidade, em algum lugar e investigar uma situação? É essa cena, é esse o quadro que está pintado neste momento. E isso, meus amados, diz muito sobre muitos de nós. O ataque a Jesus é um ataque organizado. Eles querem fiscalizar a ortodoxia, as doutrinas de Jesus. E a acusação que eles fazem revela exatamente o problema do cristianismo cultural. Eles estão obcecados com a forma externa, a religiosidade que eles desenvolveram, que você pode observar por meio de rituais. Mas estes homens estão quase que literalmente, espiritualmente falando, cegos em relação à essência do nosso relacionamento com Deus. Exatamente como muitas vezes nós também estamos, a igreja está e não percebemos. Por isso a primeira de 3 partes que eu quero trabalhar com você intitula assim: a adoração falsa substitui a palavra de Deus, P maiúsculo, pela tradição. Vamos ler os versos de 1 a 6 para vocês acompanharem comigo. Diz assim a palavra de Deus: então alguns fariseus, eu vou usar várias versões bíblicas, mas a nossa leitura principal é na NVT, tá? Alguns fariseus e mestres da lei, escribas, chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Essa é a pergunta. Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Esta é a afirmação. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem os mandamentos de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. A frase é longa, né? Jesus está falando assim: vocês falam, se alguém disser isso tudo, estou ajudando no templo, não posso ajudar vocês. Aí vem o 6, não precisará mais honrar seus pais, que é o mandamento. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Vamos dar um destaque aqui para a pergunta que eles fazem: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Aqui cabe uma explicação. Talvez você já saiba, ou seja bom você relembrar, ou talvez você não saiba. Não se trata de uma questão de higiene, não que se trata de uma questão de bactérias. Vamos ser higiênicos. Não. Se trata literalmente, não há dúvida disso, nenhum estudioso questiona isso, se trata de um ritual religioso. A chamada tradição dos anciãos. Por isso que Jesus menciona tradição. Na língua original ali nós iríamos encontrar a palavra halaká. Halaká era um conjunto de regras orais. Isso é significativo. Transmitido de geração em geração, regras essas criadas para regular cada detalhe da vida do judeu, cada detalhe da vida ali do povo de Israel. Então, para eles, comer sem fazer este ritual de lavagem era uma ofensa grave, mas algo assim como tratada com o mesmo peso de um pecado moral.
eu cometi um pecado grave contra você, era o equivalente. Isso é importante porque na nossa cultura nós lemos esse texto e falamos, mas que coisa mais boba, né? Esse pessoal mais ignorante. Não. Para eles isso era muito sério e nós, para entendermos o que Jesus está dizendo aqui na sequência, nós precisamos entrar na seriedade deste ritual para aqueles fariseus. Qual a conexão que nós temos aqui com os 83,6%? O cristianismo cultural, meus amados irmãos, adora regras humanas. Porque o crente não pode fazer isso, mas baseado não num texto bíblico, baseado numa regra que uma denominação ou um grupo de pessoas chamadas cristãs inventaram. Mas você tem que vestir aquilo, senão você não é crente. Regras. Literalmente, códigos de conduta que define na nossa sociedade, nesses 83,6%, muitos destes, quem é cristão, preste atenção, pela aparência. Isso é um absurdo. É um absurdo, mas é presente na sociedade, nas nossas vidas, nas igrejas. Se avalia mais a aparência do que o caráter. E aí o que nós temos na sequência do texto? Literalmente um contra-ataque de Jesus. Eu vou mostrar agora na versão NVI, porque eu quero dar atenção para aquele verbo ali. O verso 2, a pergunta deles é assim, na NVI. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? O contra-ataque, Jesus... O que eu estou chamando de contra-ataque aqui é, Jesus devolve a pergunta para eles. É isso que eu estou chamando de contra-ataque. Jesus diz, por que vocês, olha aí o mesmo verbo, transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? É emblemático. Na pergunta deles tem um carimbo, a tradição dos homens. Na pergunta de Jesus tem um carimbo, os mandamentos de Deus. E o que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Muitas vezes, nós usamos a religiosidade como desculpa para nós não obedecermos a Deus como realmente Deus mandou. É por isso que Jesus vai citar o que é conhecido como Corban. Ele vai citar o Corban, que nós lemos ali nos versos 4, 5 e 6. Jesus pega o 5º mandamento, honra seu pai e sua mãe, e ele apresenta para eles, ele expõe para eles o truque. Sabe aquela frase popular? Lá vem o golpe. O golpe, conhece a expressão o migué? O migué que eles estavam tentando dar com os mandamentos de Deus. É isso que Jesus está falando. Como que vocês vêm questionar este ritual que vocês criaram em relação aos meus discípulos, se vocês eliminaram um mandamento de Deus para seguir uma tradição inventada, criada por vocês? Deixa eu explicar esse truque para vocês. O texto é claro, especialmente na NVT, mas deixa-me tentar ser mais didático. Um filho poderia dizer que o dinheiro que ele iria destinar aos pais idosos era Corban. Olha, eu tenho esses recursos aqui, eu poderia ajudar vocês, pais, mas desculpa, o meu dinheiro agora é Corban, que significa literalmente uma oferta dedicada a Deus, ou uma oferta dedicada ao templo. Ao fazer isso, este cretino, desculpa, eu não me segurei. Essa pessoa, esse indivíduo,
ele era impedido religiosamente, segundo a religião, de ajudar os seus pais. Mas ele continuava usufruindo de todos os seus bens pessoais, dos bens dos pais, e continuava com todo o prestígio no templo. É essa cena. Se isso traz revolta ao seu coração, ao entender, imagina o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes homens literalmente usavam uma regra espiritual para justificar o seu egoísmo, literalmente a sua falta de amor. Eles invalidavam a palavra de Deus para manter uma religiosidade ou uma cultura religiosa. A pergunta é: será que os 83,6% não fazem o mesmo? E não se esqueçam que ao mencionar esse dado estatístico eu estou nos incluindo, ok? Será que nós não dizemos e cantamos que amamos a Deus no culto, mas negligenciamos o amor ao próximo durante a semana? Será que não dizemos que amamos a Deus, mas não somos tão éticos assim, de segunda a sexta, em nossas atividades profissionais? Será que cantamos que amamos a Deus, mas não temos o devido cuidado com a nossa família? Onde a nossa cultura evangélica nos serve de desculpa para a nossa falta de caráter? Esse é o ponto. Pastor, me dá exemplos. Você é empresário, você não paga direito os seus funcionários, você sonega impostos, mas você declara que a sua empresa é consagrada ao Senhor. E você com muito orgulho diz: eu sou dizimista da minha igreja. Corban. Um ritual financeiro sendo usado para validar a sua falta de justiça social. Ou você é uma pessoa que se diz dedicada ao Senhor. Você passa quase todas as noites da sua semana aqui na igreja. Ou você está em reuniões, ou você está em ensaios. Você sempre está na igreja. E ao mesmo tempo você está negligenciando o tempo do seu cônjuge, o tempo dos seus filhos. E quando você é cobrado, você diz assim: mas eu estou fazendo a obra do Senhor. Você acaba de entender o que é Corban. É exatamente isso. Mas em segundo lugar, a adoração falsa substitui o coração pela performance. Os versos 7 e 8 do nosso texto diz assim, Jesus falando ainda: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. 2 pontos. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É emblemático a frase de Jesus. Hipócritas. Jesus, aqui é utilizada a palavra grega. Uma palavra que na sua origem era utilizada naquela sociedade do Novo Testamento para identificar atores e atrizes. Normalmente em peças teatrais daquela época,
pessoas que interpretavam se utilizando máscaras. A pessoa subia no palco, ela tinha o dom teatral e ela utilizava uma máscara para essas interpretações. Essa pessoa era denominada hipócritos, exatamente como nós falamos em português. O ponto aqui é que Jesus está falando isso de pessoas, abre umas aspas aí, da igreja, de pessoas religiosas, mestres da lei, fariseus, homens que tinham contato com toda a história do povo de Israel e ensinavam. Ele está dizendo que estes homens, eles estão interpretando, eles estão fazendo um papel de religioso ou um papel de piedoso para uma plateia. E ao afirmar isso, Jesus está dizendo: vocês estão externalizando algo, mas o roteiro interno na mente e no coração de vocês é totalmente diferente. Vocês estão fingindo ser o que não são. Eu não sei você, mas eu fico extremamente impressionado, para não dizer outra coisa, quando eu ouço relatos de grandes atores e atrizes brasileiros e internacionais, muitos deles que têm na sua marca de interpretação o humor, o bom humor, e nós ouvimos testemunhos dessas pessoas, e é muito comum isso, de que vivem depressões e outros males emocionais terríveis e profundos. Alguns deles tirando a própria vida em função disso. Cantores, cantoras, atores, atrizes. É emblemático. Emblemático especialmente no contexto de Jesus utilizar a palavra hipócrita. E no verso 8, quando ele cita Isaías 29:13, ele fala: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aqui está o cerne de todo a perícope que nós estamos estudando, o texto bíblico, desse trecho. Aqui é onde nós nos aprofundamos, olhamos para nós mesmos e falamos: espera aí, mas será que eu também não estou honrando ou tentando honrar com os lábios, mas o meu coração está longe do Senhor? É, por exemplo, você saber a liturgia correta, especialmente nós presbiterianos, e eu falo com muito à vontade porque eu nasci em berço presbiteriano e sou a 5ª geração de presbiterianos na família. Nós sabemos todos os nossos rituais litúrgicos. Quando eles não são autênticos do nosso coração, a gente consegue assim, interpretá-los. Talvez eu e você tenhamos feito isso há poucos minutos atrás, na Santa Ceia, ao ouvir o coro, ao cantar uma canção. Não estou te acusando, estou apenas levantando uma reflexão. Cada um conhece o seu coração. Nós cantamos louvores, nós sabemos o evangeliquez, nós sabemos, em geral, orar em público, mas temos dificuldade em ajoelhar, debruçar os nossos joelhos no chão e orar no íntimo. Porque o roteiro interno, ele não está casando com o roteiro externo. E sabe por que eu estou falando isso? E sabe por que Jesus estava falando aquilo e está falando hoje para nós? Porque os fariseus, eles eram mestres, literalmente mestres nisso. O coração longe. E é significativo falar de coração aqui, porque
especialmente na cultura, na cultura dos tempos antigos, o que nós associamos à razão, à mente, eles associavam ao coração. E Jesus é muito claro, quando nós lemos o Novo Testamento, que ele está preocupado com o nosso coração. O que importa para Jesus é o nosso coração. E o coração daqueles homens não pertenciam, segundo Jesus, a Deus. Talvez um dos maiores impactos na música evangélica dos últimos anos foi uma menina paraense chamada Aimee. Está aí ela. O nome dela é assim mesmo, Aimee. Essa menina participou de um concurso de música evangélica e ela apresentou uma música autoral dela que comoveu a nação. Pelo menos o nicho evangélico que acompanha esse tipo de publicação. A sua música se chama Um Evangelho de Fariseus. E eu convidei a Mariela para interpretar essa música aqui. E eu quero que você perceba na sua letra como ela aponta para esses religiosos fariseus, como no texto que nós estamos lendo. E ao mesmo tempo ela levanta, vocês vão ver ela citando Marajó, a exploração sexual infantil que há ali naquelas ilhas. Ela faz também outras acusações em tom profético. Vamos ouvir por meio da Mari. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, parará. Uma criança morre, parará. Os animais se vão, parará. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Parará. Um evangelho de fariseus. Parará. Mari. Obrigado, Mari. Deus levanta homens e mulheres para mexer com as nossas mentes e nossos corações. Como diz J.C. Ryle, a adoração que Deus deseja é a adoração do homem interior. E ele continua: nós podemos ter a doutrina certa na cabeça e a liturgia certa na boca, mas se o coração não estiver quebrantado e submisso, não há adoração. Nós vamos anunciar um evangelho de fariseus.
no contexto da nossa série, é extremamente fácil se declarar cristão. É fácil entrar nas estatísticas dos 83,6%, porque isso é feito apenas com os lábios. Alguém te pergunta, você fala, eu sou cristão. Você pode mentir com os lábios, mas você não pode mentir a conversão do seu coração. É por isso que, em terceiro e último lugar, a adoração falsa é inútil. Quem diz isso? Jesus, no verso 9. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Eu trouxe a versão Almeida atualizada porque eu quero chamar a atenção para uma palavra. Na Almeida aparece assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A palavra vão significa vazio, infrutífero, sem propósito. R.C. Sproul, outro grande teólogo, ele destaca que a adoração que você tenta e não chega a Deus, ela é literalmente perda de tempo. Ele fala assim, é uma solene perda de tempo. É uma perda de tempo com reverência. Não adianta se não brota do seu coração. O problema, no final das contas, que Jesus está apontando ali para eles e para nós, é ensinar regras humanas como se elas fossem divinas. É quando, meus queridos irmãos, a igreja ou um cristão, a instituição ou um indivíduo, eleva suas, por exemplo, preferências políticas, ou seus costumes denominacionais, ou as suas tradições culturais, eleva isso ao nível da palavra de Deus. Quando a pessoa faz isso, ela cai na idolatria de si mesmo. Aliás, a idolatria, ela é o oposto da verdadeira adoração, mas ela tem o mesmo viés. Quanto mais você deixa de ser um verdadeiro adorador, mais você se torna um idólatra. Porque o seu coração, a sua mente, precisa adorar alguma coisa. Você troca Deus pelo seu ídolo, seja ele qual for. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus não aceita uma adoração inventada. Deus requer obediência à revelação dele, não a nossa inovação, não a nossa tradição, seja ela qual for. O que nós concluímos? Então, nós voltamos à pergunta. Eles adoram? Se nós olharmos para os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles liam a palavra, eles davam o dízimo, e tudo isso, muito mais que todos nós. Muito mais. Jesus vira para eles e fala: vocês estão atuando. Jesus vira para os seus discípulos e fala: eles fingem. Eles estão fingindo. É como se Jesus falasse assim: eu conheço o coração deles. Então, se nós olharmos para os 83,6% do Brasil hoje, a pergunta resiste. Uma fé que não toca na ética, uma religião que muitas vezes é usada para mascarar o pecado, hipócrita. Uma religião que valoriza mais
a aparência do que o coração. Deixa eu ir nessa igreja aqui que está hypada, bater umas fotos para o meu feed. Aparência, aparência. Isso que Jesus está chamando de fé vã. O chamado de Jesus para mim, para você, é esse. Jesus nos chama para sair da multidão e nos tornarmos seus discípulos. Não basta dizer, Senhor, Senhor. Não. É uma submissão à Bíblia, à palavra de Deus. Uma submissão acima da nossa cultura, acima da minha conveniência. Acima do que eu penso sobre como as coisas devem ser. E isso vai impactar a forma que eu vou me relacionar com as pessoas, a forma que eu vou me relacionar nos relacionamentos amorosos. Isso impacta a forma com que eu vou enxergar a sexualidade. Isso impacta o uso que eu farei dos meus recursos. Também um coração entregue. Não apenas lábios que cantam ou que gritam, como eu estou fazendo aqui agora. É quando você fazer parte da reunião de oração que tem toda terça-feira aqui na igreja, no Salão Isaac de Mesquita, se tornar mais significativo para você do que você cantar no coro ou você pregar no púlpito. Um coração entregue e remover as máscaras da hipocrisia. Para terminar, eu quero apresentar um plot twist para você. É de Jesus, não é meu. Porque não está no nosso texto principal, que foi até o verso 9. Mas só para você refletir o restante dessa noite, dessa semana, o verso 13 diz assim, toda planta, Jesus falando, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Religiosos não são plantados por Deus. Religiosos não são de Deus. E eles são e serão arrancados. Em que grupo você está? Em que grupo eu estou? Que os nossos 83,6% deixem de ser apenas um número do censo do IBGE e se torne uma realidade de frutos, uma realidade de sal, uma realidade de luz. E isso vai começar com o arrependimento no nosso coração hoje. Então, quando você orar essa noite, ore. Peça para que Deus sonde o seu coração. Eu também vou fazer isso. E vamos pedir para Deus remover de nós toda e qualquer hipocrisia. Amém? Que Deus nos abençoe na reflexão e na aplicação da sua palavra em nossas vidas.